Dentro de momentos vamos dar início à primeira sessão plenária com o tema Captação e Retenção de Talento, que incentivos, em parceria com a biofarmacêutica AbbVie. Para esta primeira sessão plenária, com o tema Captação e Retenção de Talento, que incentivos, chama ao palco os oradores da sessão: Célia Santos, diretora de Recursos Humanos da AbbVie; Carla Caracol, diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimédia, que se juntará a nós remotamente; Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses; José Abraão, presidente da FESAP; Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Para moderar esta sessão, contamos com a presença da jornalista Ana Peneda Moreira. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, dizer que é um prazer estar aqui nesta conferência da APA, sobretudo por aquilo que debatemos, pelo facto de estarmos a olhar para o lado, para cada um de nós, e perceber o que de melhor se pode fazer com os meios humanos. E como foi anunciado, este painel de debate falará sobre a captação e retenção de talento, que incentivos. Estaremos à espera do José Abrão, que certamente se juntará a nós assim que possível, mas vamos começar. Eu não estou a ver ainda a Carla Caracol, mas eu imagino que esteja também já a juntar-se a nós por videochamada. Aqui está. Olá, Carla. Boa tarde. Seja também bem-vinda. Boa tarde a todos. E porque tem um lugar privilegiado aqui no palco, porque está a olhar diretamente para o público. Estamos a vê-la aqui numa dimensão superior à nossa. Vou começar precisamente por si. A Carla, em 2022, recebeu o prémio de melhor diretor de recursos humanos, melhor comunicador de recursos humanos e melhor docente do Executivo Master em Gestão, Estratégia de Pessoas e Liderança. E nesse sentido, pergunto-lhe qual é o segredo para manter um trabalhador ligado à empresa onde trabalha. Bem, antes de mais, deixem-me agradecer o convite para estar aqui esta tarde. Infelizmente não consegui estar presencialmente convosco por uma série de compromissos profissionais, mas é efetivamente aqui uma honra estar presente, mesmo que remotamente, neste tão importante evento. Deixem-me só fazer uma nota prévia em relação àquilo que a doutora Graça Freitas acabou de referir, só salientando que ela foi o porto de abrigo de tantos nós que se dedicam a esta missão de gerir pessoas durante 2 anos e muito.
era o nosso porto seguro diário, nós aguardávamos ansiosamente aquilo que ela tinha para partilhar connosco, para nós conseguirmos ajustar tudo o que era feito para mitigar riscos dentro das nossas organizações, porque nós também estivemos sempre a trabalhar durante todos os dias presencialmente para garantir que a informação chegava a todos os cidadãos. Eu não sei se tenho propriamente um segredo no seguimento da questão que me coloca, porque eu acho que, sobretudo, gerir pessoas é um sentido de missão. Sinceramente, é a liderança servidora. Eu encaro o meu cotidiano sempre com enorme entusiasmo, com enorme paixão, e há uma coisa que faço sempre questão, independentemente do setor de atividade onde tenho a felicidade de trabalhar e também nas aulas que tenho a oportunidade de dar, que é humanizar a relação. Sempre. Eu faço questão de falar no nosso lado A, que é o lado formal, são as funções que nós ocupamos, os títulos académicos que temos, mas isso não diz nada enquanto eu, Carla, enquanto ser humano. O meu lado B é muito mais relevante. E é partilhando o meu lado B que eu vou construindo relações de proximidade com as pessoas, independentemente das direções onde elas estão, relações de confiança, relações de empatia. As pessoas aí baixam as máscaras, baixam as barreiras e há efetivamente uma entrega daquilo que são os seus propósitos pessoais e que se deixam conduzir, orientar nas organizações, no sentido sempre de alinharmos aquilo que são as expectativas e as necessidades de ambas as partes na relação laboral. Muito bem. A Célia Santos concorda com esta necessidade de sentimento de pertença? De alguma forma, a doutora Graça Freitas também falou aqui dessa questão, quando disse que a certa altura percebeu que tudo funcionava dentro da confiança e bastava confiar no que estava ao lado, nos que estavam ao seu lado, para perceber que o trabalho acabava por aparecer feito. Esse é também uma forma de reter aqueles que se pretende numa instituição ou numa empresa privada? É sem dúvida, estou inteiramente de acordo. Aliás, gostaria de reforçar também um comentário que a doutora Graça Freitas fez, que apresentou um slide onde dizia que pensamos nas pessoas e trabalhamos com elas, e acho que esse é de facto o toque de gestão de pessoas nas organizações e em qualquer tipo de organizações. E, de facto, é a humanização do trabalho nas organizações. É pensar nas pessoas e trabalhar com elas, exatamente aquilo que a Carla referia. E é só assim que nós efetivamente conseguimos levar as pessoas nas organizações, é assim que as conseguimos captar e é assim que as conseguimos reter em qualquer organização. E estratégias práticas, porque também a AbbVie foi eleita a melhor farmacêutica para trabalhar em Portugal em 2020, parabéns por isso. E esta distinção deve-se em grande parte a algumas iniciativas que têm dentro da farmacêutica, nomeadamente o AbbVie InMotion. Quer explicar-nos que projetos são estes inovadores que levaram a que fossem considerados um dos melhores locais para trabalhar dentro desta indústria? Bom, eu julgo que é difícil falar apenas num projeto em particular. De facto, a AbbVie tem sido reconhecida pelos nossos colaboradores ao longo dos últimos 10 anos como um excelente lugar para trabalhar. As pessoas, de facto, sentem-se muito bem a trabalhar na companhia e julgo que não apenas por uma iniciativa, mas porque, acima de tudo, se sentem reconhecidas, sentem que são ouvidas e sentem que estão numa organização onde se podem desenvolver. Sentem que se identificam com o propósito da organização, sentem que o seu trabalho é um trabalho reconhecido, que recebem por aquilo que conseguem contribuir
que o seu propósito, como referi, está alinhado com o propósito da organização, que as suas competências são identificadas pela organização e que têm a possibilidade de crescer na organização, de as desenvolver, da sua carreira ser desenvolvida também à medida daquilo que são os seus interesses e das oportunidades que surgem, quer seja localmente, quer seja, por exemplo, com carreira internacional. E depois, claro que temos um conjunto de programas, de estratégias ligadas a bem-estar na organização, mas eu julgo que não são essencialmente no fundo, estas iniciativas, como seja massagens todas as semanas, como programas mais específicos e que, no fundo, até enfim, que são interessantes. Acho que não são bem estes programas que têm o maior impacto. São, de facto, esta estratégia mais a longo prazo de desenvolvimento de carreira, de ouvir as pessoas, de elas poderem ser elas próprias na organização, de poderem crescer com a organização. Acho que é essencialmente isso que as faz continuar na organização e sentirem que é um excelente lugar para trabalhar. E eu agora gostava de falar da Luna, da Nina e da Flor. Eu não sei se sabem quem são, mas o Ricardo Costa sabe. Sabe, não sabe? Sei. O Ricardo Costa sabe porque a Luna, a Nina e a Flor são 3 gatinhas que foram adotadas pelo grupo Bernardo da Costa. Eu fiquei surpreendida quando entrei no vosso site, fui pesquisá-lo para esta conversa e vi que em grande destaque tinham o facto de ter adotado estas 3 gatinhas. A Luna é cusca, a Nina é cautelosa e a Flor é sensível. E eu pergunto-lhe, Ricardo Costa, imagino que há 10 anos fosse muito improvável ter um grupo da dimensão daquele que lidera a trazer uma notícia destas para destaque no site da empresa. Isso significa o quê? Que mudança é esta que faz com que o grupo Bernardo da Costa fale de 3 gatinhas adotadas naquilo que é a página inicial que os distingue enquanto grupo económico? Olá, boa tarde. Eu, como não participei na reunião de preparação deste debate, sabia que ia ser surpreendido com perguntas. Eu permitam-me só agradecer à PAP pelo convite para estar aqui hoje e também permitam-me só aqui um agradecimento na pessoa da doutora Graça Freitas e na pessoa dos profissionais de saúde, um agradecimento a todos os profissionais de saúde por tudo aquilo que fazem, por todo o dia-a-dia, por todo o esforço para nos dar a segurança de, como disse também o Sr. Ministro da Saúde, sabermos que, em última instância, nós termos o Serviço Nacional de Saúde para nos proteger, para cuidar da nossa saúde. Por isso, aqui, o meu agradecimento público a todos os profissionais de saúde por aquilo que representam para o nosso país. É verdade, nós adotámos 3 gatas que iam ser abandonadas. Foi um apelo que 2 pessoas na organização me fizeram e a minha resposta foi imediatamente sim, vamos adotá-las. Só coloquei uma condição, que fosse ser criada uma comissão que tratasse das gatas, que fizesse com que as gatas, de facto, tenham todo o conforto, toda a atenção que é necessário quando nós adotamos um animal, quando nós adotamos alguém para estar connosco, porque não é para amanhã, não é para um fim de semana, não é para uma semana, é para um tempo de vida que nós não sabemos se vai ser 3, 5, 10, 15 anos. E, portanto, a minha principal preocupação foi que todos estavam, de facto, sensibilizados da responsabilidade que era o ato de adotar 3 gatas. E porquê é que o temos no nosso site? Precisamente por aquilo que foi referido aqui há pouco pelas minhas 2 companheiras de painel. É humanização. Acima de tudo, nós somos pessoas. Nós temos várias áreas de negócio no Grupo Bernardo da Costa, desde a segurança eletrónica, à formação, ao áudio e vídeo profissional, aos descartáveis médicos para a indústria hospitalar, mas acima de tudo nós somos pessoas. E é isso que nós transmitimos diariamente, é isso que a nossa cultura organizacional, que não começou em mim, eu gosto sempre de referir isto porque é se calhar o ponto mais importante, começou há 66 anos atrás, quando o meu avô criou a primeira empresa, o meu pai e o meu tio, membros da segunda geração, conseguiram transportar e conseguiram, acima de tudo, passar a mensagem para a terceira geração, da qual eu faço parte e que hoje tenho o orgulho e a honra de liderar este grupo, que é esta questão de, acima de tudo, estão as pessoas, as organizações, as empresas não são feitas de pessoas, as organizações são as pessoas e nós precisamos de cuidar das pessoas. E isso reflete-se em momentos como
ter os animais que há um sentimento de pertença das pessoas quando cuidam dos animais dentro da organização. Reflete-se como amanhã nós vamos em equipa ajudar a reconstruir uma casa de uma família carenciada num projeto da Associação Humanitária Domus, do Fuller House Center, onde vamos todos pôr a mão verdadeiramente na massa. Acabei de saber há pouco, vamos arear paredes e vamos fazer um pouco de cimento para construir uma parte da casa. Reflete-se no Departamento da Felicidade que, além do programa de benefícios que tem, onde se inclui a oferta de dia de aniversário, o serviço de encomadoria, o serviço de refeições, um conjunto de todos os benefícios, mas mais do que isso é ouvir as pessoas. É ouvir, perceber as suas fragilidades, as suas expectativas, o impacto que todas estas situações que nós temos vivido nos últimos anos, seja da pandemia, seja da guerra, seja do aumento agora do custo de vida, da inflação e da taxa de juros, que impacto é que isso está a ter nas pessoas e como é que a empresa, com a sua missão social, pode responder, pode ir de encontro ou às necessidades ou às expectativas dessas mesmas pessoas. E depois também é o giving back. É um conceito que eu acredito imenso, que é o devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto organizações. Não nos podemos esquecer da comunidade onde estamos inseridas e as empresas também têm essa missão social de suprir algumas necessidades, de ajudar com que as comunidades, o que me interessa a mim ser feliz ou ter dinheiro se o meu vizinho não o tem. Não, temos de ter esta preocupação social de viver num ambiente de coesão, seja ela social, seja ela territorial. E é isso que nos leva a pôr em destaque as 3 gatas que adotamos e, acima de tudo, a ter esta cultura organizacional que se sobrepõe a uma cultura material que muitas vezes nós vemos. José Abrão, na administração pública, também há uma porta para aqueles que querem ser ouvidos? Também há esta humanização ou não? Bom, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à APA o facto de ter convidado num dia particularmente difícil, na justa medida em que às 9h30 da manhã estava na presidência do Conselho de Ministros, consequência das medidas para combater a crise, e pelo caminho tive que parar 10 vezes para responder à comunicação social relativamente àquilo que é o acordo que celebramos com o Governo, que é um acordo plurianual e que é muito importante, justamente não só pelo tema que aqui nos traz, mas também por este grande volume de trabalhadores que existe na administração pública. Sabe que na administração pública nós ainda não temos colaboradores, só temos trabalhadores. Porque tem uma relação de trabalho, em termos do direito, quem trabalha tem direito a um salário e, portanto, não temos esses colaboradores que se vai falando por aí, e é importante que lhe diga, na justa medida em que estes trabalhadores, e considerando também o convite da doutora Graça Freitas, são e foram, na área da saúde, no caso concreto, os heróis a quem toda a gente aplaudiu, muitas palmas foram batidas, mas depois isto não tem correspondência com aquilo que é a realidade que se vive, não só nos hospitais, mas também no contexto da administração pública. E nesse acordo plurianual que está a ser assinado, que contributo tiveram os sindicatos para trazer medidas que abranjam isto que acabámos aqui de ouvir? Mais qualidade de vida, independentemente da questão salarial, mais qualidade de vida, mais conciliação com a vida privada, outra forma de estar e de ser no trabalho que possa ser também uma forma de colaboração. Foi justamente tudo isso, porque não só fizemos um acordo com vista à melhoria dos salários, mas também no que respeita às carreiras, que praticamente hoje não existem no contexto de uma parte muito significativa da administração pública, são categorias unicategoriais, onde se progride de 10 em 10 anos com 10 pontos na avaliação de desempenho. Eu costumo até dizer que nós, na administração pública, quase somos proibidos de ser excelentes, porque temos esta coisa que se chama Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho, que tem 75%, onde obrigatoriamente tem que ser adequados, tem um ponto, 10 anos, um técnico superior, chegar ao fim da carreira aos fim de 120 anos, um assistente operacional tão necessário, no caso concreto da saúde, ao fim de 80 ou 90, e, portanto, dizer-lhe que este acordo, para nós, não só permitiu valorizar salários, valorizar carreiras, criar condições para termos um sistema de avaliação, porque queremos ser avaliados de forma justa, compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional
E, neste quadro, quando assinamos este acordo, foi justamente para que se cumprissem estes objetivos e se pudesse fazer face àquilo que eram 10 anos de ausência de medidas. Olha, estamos aqui na APA e eu acho que devo dizer isto porque estou no sítio certo. Como é compreensível que se fale em retenção de talento, em retenção de competência, quando temos carreiras, no caso concreto dos administradores hospitalares, que há 20 anos não são revistas e temos, no acordo que fizemos, o compromisso que nos próximos anos, 24 a 25, poderão ser revistas para que se faça aqui justiça. E, portanto, diria que, neste quadro, o importante para nós é que haja um compromisso entre nós todos, enquanto trabalhadores da administração pública e o maior empregador do país, no sentido de que não estamos à espera que se faça tudo de uma vez. É que haja esse compromisso, que se vão realizando esses progressos. José Abrão, mas eu gostava de o ouvir com uma proposta concreta que não passasse pelos salários ou pela progressão na carreira, mas que se enquadrasse nesta questão mais abrangente que aqui falámos inicialmente, que tem a ver com algum sentimento de qualidade de vida e de pertença para lá, obviamente, essas duas questões que creio que todos concordamos que é essencial. Houve alguma proposta que tenha sido feita? Houve a questão da compatibilização com a vida pessoal, com a vida profissional. A melhoria dos salários, deixe-me insistir, das carreiras, é um dos fatores mais fundamentais para que haja confiança e para que haja condições para que cada um possa dar o seu melhor no contexto das funções que desempenha. E se nós, que temos uma grande preocupação com os trabalhadores e com as pessoas, nos serviços públicos, não tivermos uma preocupação que vá para além daquela pessoa que está ali a trabalhar, com aquilo que é e tem que ser no futuro, o aumento de uma maior sensibilidade àquilo que é o seu próprio ambiente familiar, como compatibiliza a sua vida. Olhe, por exemplo, a questão da formação, a questão da qualificação. Devo dizer-lhe que na administração pública, durante muitos anos, não houve qualquer tipo de formação. Hoje estamos a procurar reanimar aquilo que é o papel do INA. Prometeram-nos até que tínhamos um programa Qualifica AP, que nos permitiria que todos os trabalhadores, pelo menos de 3 em 3 anos, pudessem passar por uma ação de formação. Continuamos à espera, no sentido que assim possa ser. O INA está a avançar nesse sentido. Mas no caso concreto da saúde e dos hospitais, olha, nós temos aqui uma coisa que é determinante e a proposta é esta. Para uma melhor captação de talento e para a retenção das pessoas. Será que se justificam hoje 2 vínculos nos hospitais e na administração pública, em alguns casos? Isto é, o contrato de trabalho em funções públicas e o contrato individual de trabalho. Quando ele apareceu, criou aqui trabalhadores a 2 ou 3 velocidades. Porque é que não há um vínculo único que garanta que estes trabalhadores têm um tratamento, condições iguais, para que não esteja a olhar para o lado, para aquele que eventualmente pode até ser melhor ou pode ser pior, mas que se verifica que há aqui uma injustiça. Ora, este trabalhador, por mais competências que tenha, por forma a que ponha o seu talento ao serviço do serviço público, vai ser muito difícil, porque tem sempre um termo de comparação relativamente àquilo que é o seu vencimento, que é a sua carreira, é toda aquela condição que o coloca no papel de trabalhador. E deixe-me dizer, porque também acho que estou no sítio certo, vivemos este problema diariamente, há aqui muitos senhores administradores hospitalares, em que houve uma valorização de 104 euros para assistente técnico. Isto não aconteceu em todos os hospitais só pela diferenciação do vínculo, ou nos técnicos superiores, ou nos assistentes operacionais. E, portanto, enquanto não se olhar para isto, para a condição de trabalhador, tratado com a máxima justiça, com a maior formação, com a melhor qualificação e compatibilizar aquilo que é a sua atividade profissional com a sua vida profissional, acho que temos aqui todos uma grande tarefa com o objetivo de procurar reter os melhores. Eu diria até, como diz o Sr. Presidente dos Estados Unidos da América, Biden, que se queremos reter talento, se queremos recrutar os melhores, por mais dificuldades que possamos ter no mercado de trabalho em os recrutar, paguem-lhe. Francisco Miranda Rodrigues, ouçamos um psicólogo que é especialista em psicologia organizacional. Acabámos de ouvir dizer que se querem ver um trabalhador contente,
paguem-lhe. É só isso que é necessário para ver um trabalhador feliz e envolvido no seu local de trabalho. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui neste painel e por poder fazer parte de uma discussão de um programa que tem este tão forte enfoque relativamente à dimensão das pessoas, que, infelizmente, vai sendo ainda necessário nós enfatizarmos muito em termos de importância com este tipo de eventos, embora sejam, de facto, como já aqui foi dito, e mais do que ser dito, é de facto assim, são elas que fazem todos os dias as organizações andar. Bom, eu começava por fazer uma provocação em passagem para responder à sua pergunta. E que diz respeito a nós termos... Eu não tive a oportunidade, mas tenho que ir procurar onde é quem foi o autor, porque alguém deve ter a autoria inicial, o pioneiro, do termo retenção de talento. Eu tenho muita curiosidade e gostava, se calhar já não o devo conhecer vivo, mas gostava de ter umas palavrinhas com o autor. Porque retenção... A sério que nós queremos mesmo reter as pessoas? É que isso já nos diz alguma coisa sobre a forma como às vezes olhamos para este tema. Eu não sei, eu não quero reter pessoas nenhumas. Eu gostaria de que elas estivessem vinculadas o mais possível à organização, com a consciência que haverá uma altura onde provavelmente deixarão de estar. E onde provavelmente quererão ter outros desafios, naturalmente, ao longo do seu ciclo de vida. E isso deverá fazer parte também do nosso ciclo nas organizações, lidarmos com isso e ajudarmos a que as pessoas também façam esse processo. E, portanto, é precisamente o contrário. Nós não queremos mesmo retê-las. Nós queremos é que elas queiram mesmo ficar na organização quando nós... estamos a olhar para elas relativamente às competências e ao valor acrescentado que elas nos trazem na organização, ou ao cumprimento da missão que temos, seja lá que tipo de organização for. E se for assim, não é necessariamente um problema no sentido de algo que nos vai criar grande sofrimento inultrapassável as pessoas depois também saírem. Se for assim. Agora, se as pessoas saírem pura e simplesmente porque já não podem mais com o sofrimento que têm no local de trabalho, seja ele causado pelo que for. Pois isso aí, sim, esse sim é um problema com que nos deparamos. A questão do vencimento, é claro, a evidência aponta para aí, sem dúvida nenhuma, que é um dos fatores que é importante acautelar relativamente à motivação e ao bem-estar que as pessoas sentem nos locais de trabalho. Está longe de ser o único, muito longe. Também julgo que ninguém aqui defende isso, independentemente que, e eu compreendo isso, cada um, no seu papel, tem necessariamente prioridades relativamente àquilo que precisa de defender para que também haja avanços em determinadas matérias. E, portanto, o discurso enfatiza-se mais para um lado ou mais para o outro, também devido a essa necessidade estratégica de cada um fazer isso. Agora, claro que eu penso que ninguém aqui confunde aquilo que é um dos fatores com aquilo que são os fatores. E os fatores passam muito mais pela organização do trabalho e pela forma como as lideranças exercem a sua função. A função, e nomeadamente as funções dos dirigentes, são, sem dúvida nenhuma, muito mais determinantes para aquilo que é a motivação que as pessoas sentem nos locais de trabalho e o bem-estar e a vinculação delas às organizações e ao melhor cumprimento da sua missão, a serem mais produtivas e às organizações serem mais produtivas e mais sustentáveis. Mas quer dizer que estamos num processo de mudança? A forma como se faz isso hoje não é a mesma com que se faria há 10 anos? Eu julgo que estamos num processo de mudança e estamos num processo de mudança acelerado, o que não quer dizer que estejamos já capazes de olhar para trás e dizer epá, isto agora está tudo muito diferente. Mas também não está assim tão diferente. Essa mudança deve-se a um processo de consciencialização de outras necessidades?
ou deve-se ao facto de os trabalhadores que agora ocupam as instituições públicas, privadas, terem uma perspectiva de vida diferente e serem eles próprios a exigirem outras formas de tratamento? Bem, privadas ou públicas, eu acho que há uma maior consciência generalizadamente das pessoas sobre aquilo que é expectável, por um lado, relativamente ao seu papel e à forma como devem se sentir no seu local de trabalho, e aquilo que esperam, exigem das lideranças relativamente à forma como trabalham com estas pessoas. E, nomeadamente, não só, mas com particular ênfase, mais relevância, as novas gerações, olhando, por exemplo, para uma geração Z. A geração Z destaca-se claramente por diferenças muito evidentes naquilo que são as prioridades com que olha para o trabalho. E depois está num contexto, porque isto é multifatorial, está num contexto diferente do mundo em que vivemos, com muito maior mobilidade a ser possível para a maior parte das pessoas nos locais de trabalho, nomeadamente para a maior parte das pessoas mais qualificadas e que portanto, podem passar muito mais facilmente para outras organizações que lhes ofereçam aquilo que aquela não está a oferecer. Mas estas novas gerações, era só com isto que eu queria rematar, estas novas gerações põem naquilo que são as suas prioridades, está lá no topo, exatamente isto, que é estas organizações preocupam-se ou não se preocupam com o meu bem-estar quando estou no trabalho. E escolhem sair, mesmo sem às vezes terem uma opção alternativa, escolhem sair da organização porque isso não está a ser respeitado. E esse bem-estar não deriva, repito, apenas da dimensão remuneratória. Deriva também da forma, assim de uma forma muito simplista, da forma como são tratadas no local de trabalho. E para isso, termino com 3 dimensões. Como é que estamos de autonomia de trabalho, independentemente do nível funcional das pessoas? Como é que estamos em matéria de reconhecimento, que já foi aqui referido, o reconhecimento que as pessoas têm pelo seu trabalho, pelo seu percurso, pelo desenvolvimento das suas competências, as oportunidades que têm para o fazer, e como é que estamos do ponto de vista da identificação, da identidade com a organização, o propósito existente e a rede social que existe na organização, ou seja, as relações com as outras pessoas da organização. Isto é muitíssimo mais determinante a partir do momento em que, e esta é a parte do se e do mas, a partir do momento em que as necessidades básicas das pessoas estão asseguradas. Porque, senão, o peso da dimensão financeira é muitíssimo maior. Eu estava a olhar para a plateia, porque creio que não temos aqui muitas pessoas dessa geração, infelizmente. Já não estamos, Débora. Já não somos dessa geração. Mas, de facto, aqui esta diferença de gerações, Carla Caracol, poderá pesar bastante naquilo que são as estratégias que uma empresa terá de seguir. E volto agora a si por uma razão. Está no grupo Renascença Multimédia, portanto, num órgão de comunicação social. Eu, nessa matéria, também conheço um pouco, também a domino. E estava aqui a pensar que, dentro daquilo que são os oradores deste painel, será possivelmente o grupo onde será mais difícil, eventualmente, conciliar, muitas vezes, a vida pessoal com a vida de trabalho, porque há muitas funções dentro de um órgão de comunicação social em que é preciso trabalhar a qualquer hora, é preciso trabalhar muitas horas seguidas, é preciso abdicar muito da família. Nesse sentido, como é que é possível compatibilizar trabalhos que têm este tipo de exigência com o facto de existir agora esta nova visão entre a conciliação da vida privada e o trabalho? Deixe-me só primeiro começar a fazer aqui um pequeno comentário àquilo que já foi dito aqui pelos meus ilustres colegas aqui do painel. Realmente, quando as pessoas não conseguem pagar os iogurtes no supermercado para os filhos, torna-se complicado serem muito mais exigentes e pensarem para além daquilo que é o PEC remuneratório. Portanto, nós temos que ser sempre muito sensíveis, não apenas àquilo que é a tabela salarial e os benefícios
sem qualquer tipo de critério e que temos nas respectivas grelhas salariais quando atribuímos determinado nível aos nossos colaboradores, mas nós temos que os ouvir para perceber até que ponto lhes faz mais sentido, em vez de ter aquele PEC salarial fechado, trabalhar outro tipo de benefícios que vão mais ao encontro daquilo que são as suas necessidades. Se até há um tempo atrás fazia sentido determinada classe funcional de gestão, sobretudo com pessoas com maior maturidade profissional, terem coisas como carros atribuídos por aí fora para estas novas gerações, e aqui entre esta questão também da geração que nós já falámos, esta questão não é minimamente relevante, eles não dão qualquer tipo não têm qualquer tipo de interesse nisso, assim como outros benefícios que nós oferecíamos transversalmente a todos os colaboradores, que neste momento não faz sentido. E nós aqui no grupo, que temos 3 rádios, a Renascença, a RFM e a Mega Hits, com perfis muito distintos de colaboradores, e eles mesmos também separados quase geracionalmente por estas 3 marcas, nós temos que calcular isto, até porque aquilo que são as necessidades de cada um destes perfis são efetivamente muito distintas. Deixa-me então fazer esta pergunta já, ainda que não tenha respondido ainda à primeira que lhe coloquei. Como é que um grupo consegue olhar para essa diferenciação de trabalhadores e atribuir benefícios diferentes? Isso é fácil e aceitável? Ou há sempre alguma tendência depois a uma comparação e a perceber se há filhos ou enteados, como se costuma dizer? Não, não é fácil, mas é aceitável e as pessoas percebem. Qual é o segredo? É uma comunicação fluida, transparente, objetiva, onde as pessoas percebem que existe um determinado plafond que está disponível para, e são eles próprios que escolhem como é que querem que esse plafond seja utilizado dentro de um leque muito vasto de benefícios que lhes podem ser disponibilizados. E isto é feito de uma forma perfeitamente pacífica. Peço desculpa. Quer dar-nos alguns exemplos do que está a falar? Por exemplo, o seguro de saúde, o seguro de vida, aquilo que diz respeito muitas vezes a complementos de doença face a situações de maior constrangimento em termos daquilo que é a sua saúde física e também a sua saúde mental. A questão do wellness, que já foi falado aqui, que também é disponibilizado. É um lote muito, muito, muito variado de benefícios, PPRs, por aí fora. Mediante aquilo que são as minhas necessidades enquanto pessoa, as pessoas têm aquele PEC e escolhem aquilo que são os seus benefícios que lhes fazem mais sentido. Muito bem. Mas respondendo à sua questão, em relação àquilo que é o nosso setor de atividade, que tem em comum comigo, não é simples, mas sinceramente não tem sido um problema internamente aqui no grupo, porque as pessoas trabalham com um sentido de missão. Há pouco falava no meu caso pessoal, mas eu não sou a única. Nós, quando trabalhamos no negócio da comunicação social, nós sabemos para o que vamos. Não é surpresa para ninguém que temos que trabalhar durante as 24 horas por dia, 365 dias por ano, com turnos, mesmo as pessoas que estão em funções transversais, que é, por exemplo, o meu caso. Eu tenho que estar disponível para as minhas pessoas, independentemente do dia de semana, independentemente da hora, porque as pessoas assim podem precisar. Aliás, isso durante a pandemia foi a panagem, eu diria, de quase todas as pessoas que trabalham em recursos humanos e em gestão de pessoas. Agora, foi o contexto de muitos daqueles que estão a assistir a esta conversa. O setor da saúde, sem dúvida, tem essas características, o ter que trabalhar, e no caso da pandemia, dentro de um grande esforço, de muitas horas, mas é expectável que no final se reconheça esse esforço, ou seja, no final o trabalhador espera esse reconhecimento, ainda que o tenha feito pelo seu sentido de missão. É natural e é expectável que quem o lidera no final diga: muito bem, agora é possível, está aqui isto, está aqui uma folga, está aqui uma remuneração mais avultada, está aqui um prémio de uma outra natureza. Isso é essencial? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu costumo dizer que só as palmadinhas nas costas, ao fim de algum tempo, começam a causar nódoas negras e não pagam as batatas no supermercado. Portanto, nós precisamos efetivamente de reforços positivos face àquilo que de bem é feito, mas precisamos também que isso se traduza em algo tangível para as nossas pessoas. Agora, muitas das pessoas que trabalham neste setor de comunicação, eu diria quase toda a gente, trabalha com sentido daquilo que é o seu significado do trabalho.
Mas deixe-me só frisar aqui uma questão, é porque este setor de atividade não é assim tão diferente dos outros. São pessoas, sendo pessoas, nós temos que assumir as pessoas como humanas, as pessoas neste setor de atividade, como em qualquer outro, e no exercício de funções, sejam de cariz mais administrativo ou de gestão, as pessoas partilham as suas fragilidades. Nós temos que normalizar aquilo que são as suas fragilidades, que são as suas incertezas, as suas inseguranças, porque só assim é que nós conseguimos efetivamente ajudá-las. E isto passa muito por aquilo que dizia ao início e que já aqui foi referido também, que é a questão da partilha, a questão da comunicação, a questão da humanização, da personalização, da relação com as minhas pessoas. Célia, durante muitos anos partilhávamos aquela ideia de que os problemas lá de casa não eram para entrar no trabalho. É assim? Deve ser assim? Olha, na minha perspectiva não é nada assim. Aliás, há um conceito que eu não gosto, que é este conceito do work-life balance. Para mim não me faz muito sentido. Desafio imenso, se calhar até de uma forma um bocadinho provocatória, este conceito de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Para mim não me faz sentido, porque eu sou uma pessoa e só tenho uma vida. Só consigo viver uma, que é em casa, depois saio de casa e pego no carro e vou trabalhar e continuo a ser a mesma. Tenho a mesma forma de ser em casa e no trabalho, e depois, ao final do dia, volto para casa e continuo a ser a mesma pessoa. E, portanto, a minha vida é só uma. E essa pessoa não é produtiva da mesma forma todos os dias. Isso tem que ser compreensível? E isso tem que ser compreensível. E, portanto, eu costumo, quando discuto estes temas na organização, falo muito no conceito do equilíbrio de vida. E não equilíbrio de vida pessoal-profissional, mas mais em equilíbrio de vida. Acredito muito mais neste conceito de equilíbrio de vida, porque todos nós somos pessoas, como dizia a Carla há pouco, e somos pessoas em todas as dimensões da nossa vida. E até voltando um bocadinho atrás, gostava de comentar este tema aqui da remuneração, que está depois também relacionado com isto, e também pegando no tema das gerações e, de facto, as novas gerações e a geração Z abordam o trabalho de uma forma diferente, mas o tema da remuneração, na minha perspectiva, é sempre um tema base. E, de facto, quando na base não está lá, é muito difícil nós estarmos a pensar noutro tipo de conceitos, noutra abordagem do trabalho. Porque quando nós olhamos para a pirâmide das necessidades e pensamos que na base estão as necessidades fisiológicas e a segurança, a questão da remuneração é fundamental. Quer dizer, a Carla dizia, quando vou comprar iogurtes tenho de ter dinheiro para os pagar, e é bem verdade. Eu, quando faço ofertas de trabalho para pessoas, sejam elas de que geração forem, tenham 22 anos ou tenham 55 anos, quando olham para a carta-oferta e quando tomam uma decisão de aceitar a oferta, ou quando vêm discutir a oferta, vêm-me falar do salário base e, eventualmente, o salário variável. Muitas vezes até discutem o variável. Eu tenho mais discussão com as pessoas sobre o salário variável do que sobre o salário base. Até, regra geral, o salário base não gera grandes discussões. E quando se senta à frente de si uma pessoa que está mais preocupada com essa variável do que com o ordenado base, para si isso é um ponto positivo face a essa candidatura? É algo que vê com bons olhos? Quer dizer, eu vejo que não se trata de ver com bons ou maus olhos. Eu acho que é perfeitamente legítimo, não é? Quer dizer, ao discutir a questão de remuneração, para já discutir um tema de remuneração variável, eu acho que é muito interessante, não é? Porque é alguém que, de facto, se preocupa em discutir uma remuneração variável associada àquilo que vai ser o seu contributo para a organização. E daí a minha pergunta. O seu contributo para a organização, não é? Uma remuneração variável está sempre associada a objetivos que vão ser definidos e que, portanto, o próprio se compromete em alcançar, não é? Portanto, a sua contribuição específica para a organização. E, portanto, acho que é particularmente interessante. Mas isto para dizer, na base, que, de facto, as pessoas continuam a tomar decisões, a sua decisão final. Claro que, obviamente, no início, num processo de candidatura,
está a identificação com a organização, o propósito da organização e tudo isso. Mas no final, quando tomam a decisão de mudar para uma organização, continua a estar lá na base a remuneração e as condições que a organização está a apresentar e, portanto, isso continua a ser interessante. Mas, portanto, voltando à questão do equilíbrio da vida, não é? E, portanto, este equilíbrio. E se fica em casa ou não fica. Eu acho que, acima de tudo, hoje em dia, as pessoas são felizes na organização se tiverem a possibilidade de serem autênticas, não é? E, portanto, se tiverem a possibilidade, acima de tudo, de terem flexibilidade. Eu acho que isto é um dos aspectos que, hoje em dia, as pessoas mais valorizam na organização, a flexibilidade de poderem... e não falo tanto na flexibilidade, na perspectiva daquilo que ficou pós-pandemia, das pessoas poderem ficar a trabalhar de casa, do teletrabalho, também, mas não só. Mas, acima de tudo, a flexibilidade associada àquilo que é um trabalho por objetivos, as pessoas saberem o que é que a organização espera delas, não é? O que é que elas contribuem verdadeiramente para a organização e saberem que há na base confiança. E, portanto, eu saber que hoje, se tenho uma consulta dos meus filhos, eu posso ficar a trabalhar só de manhã e à tarde vou com os meus filhos a uma consulta e não tem mal nenhum. Isso passa também por alguma autonomia? Passa por autonomia, por saber o que é que eu tenho de fazer, que eu confio na organização, a organização confia em mim e que não tenho ninguém a controlar-me, não é? Portanto, esta autonomia e flexibilidade. Estamos a falar de pessoas, de recursos humanos, portanto também não faria sentido não haver a participação do público e, portanto, eu vou lembrar que têm uma aplicação pela qual podem fazer perguntas, eu irei lê-las aqui e irei colocar, se assim for pertinente, mas também ia pedir agora à organização que colocasse aqui neste painel este QR Code, através do qual poderão aceder a uma pergunta, e a pergunta é: quais as 3 medidas mais eficazes para a retenção de profissionais? Eu peço que respondam, as respostas serão depois projetadas também aqui neste ecrã, também de alguma forma para percebermos qual é a perspectiva da plateia e aqui podermos também discutir esses valores e perceber se estão de acordo com a visão dos nossos oradores. E, mais uma vez, relembro, podem também colocar então questões através da aplicação. Volto ao Ricardo Costa e ao seu Departamento da Felicidade. Creio que foi a primeira empresa portuguesa, ou se não a mesma, a primeira, a pensar num departamento da felicidade. Acima de tudo, pedia-lhe que nos começasse por explicar o que é um departamento da felicidade. É um departamento de recursos humanos ou é algo mais? Não, é um departamento autónomo. Aliás, ele nasceu em 2017 como um chapéu e como uma consequência da cultura organizacional que eu falava há pouco. Ele é dinâmico. Ele já esteve no departamento de marketing, já esteve no departamento de recursos humanos e agora está autónomo. É um departamento como os outros, que tem um orçamento anual e que se dedica, acima de tudo, a atrair. E eu quero pegar nas palavras que o meu colega há pouco disse, porque eu detesto ouvir falar em retenção de talento. Nós devemos falar única e exclusivamente em atração de talento. Nós devemos atrair quem queremos recrutar, quem queremos contratar e devemos continuar a atrair quem já está connosco. Esta ideia de reter, a mim também me faz imensa confusão. E, portanto, o Departamento da Felicidade é isso. O Departamento da Felicidade são pessoas, neste caso é gerido pela Margarida, que, acima de tudo, e às vezes perguntam o que é que faz o Departamento da Felicidade. Ouve, percebe, tenta entender aquilo que eu falei há pouco, as expectativas, o que é que as pessoas querem ser na organização, os impactos positivos ou negativos da sua vida, como é que nós podemos também impactar a nossa sociedade, porque daquelas dimensões que foram faladas há pouco e que eu concordo em absoluto que esta nova geração mais valoriza, o impacto também é muito importante. O impacto do seu trabalho na organização e o impacto que o seu trabalho, por via da organização, vai causar na sociedade. Isso é o tal chavão do reconhecimento? É o chavão do conhecimento. Mas pensando num perfil de personalidades, e agora está na moda também falar nessa questão e avaliar e pensar naquilo que são os valores de cada um, o reconhecimento pode não ser algo que seja transversal ou que seja exigível, expectável por todos os tipos de trabalhadores.
pode haver trabalhadores que sintam mais necessidade desse reconhecimento não, que eu outros, acho que o reconhecimento tem que existir para todas as pessoas. Nós temos que reconhecer quem se destaca. Eu sou a favor da meritocracia, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o mérito nós devemos premiar, nós devemos reconhecer. E também eu gostava de pegar aqui do que foi dito há pouco sobre a formação, porque eu acho que esse é o verdadeiro problema. Aliás, a formação é uma das palavras que já está a surgir ali na resposta à pergunta. Não tinha visto, mas eu vou dar aqui só 2 dados que acho que para mim são fundamentais para perceber o estado atual do nosso país. Nós somos o pior país da OCDE no que se refere à formação ao longo da vida. Portanto, e porquê? Porque nós temos uma lei que exige, o José Abrão saberá melhor que eu, 34, 35 horas certo, por ano, não é? 70 horas. Agora acho que já passou para 40. Mas com 40 horas. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal. A verdade é que nós gastamos centenas de milhões de euros em dinheiro que veio da União Europeia para a formação, em tudo aquilo que não era necessário para as empresas. E o próprio sistema de educação, mas aí estávamos para estar aqui a tarde toda a falar, do sistema de ensino, seja ele primário ou secundário, até à universidade, tem que ser reformulado, porque ele é dos anos 80 e o mundo evoluiu 40 anos, e portanto, mas eu vou deixar essa parte para outra discussão, mas vou-me focar nesta questão da formação ao longo da vida, que depois se revela noutra situação. Nós temos os trabalhadores muito mais qualificados que as lideranças. Portanto, Portugal também é o segundo pior país da OCDE no que se refere ao gap de qualificações entre os trabalhadores e os empresários ou os líderes. E como é que isso se resolve? Apostando em verdadeira formação, agora nós estamos a ver as universidades, os politécnicos, o Sistema Científico Nacional a adequar cada vez mais formação para empresários, formação para pessoas já na vida ativa, quando passamos aqui anos e anos a querer formar doutores e engenheiros, que foram importantes, porque nós temos, de facto, a geração mais qualificada, ou melhor, eu não gosto também de dizer esta expressão, geração mais qualificada de sempre, não, porque senão, há 10 anos também era a mais qualificada de sempre. Nós temos a geração com as melhores qualificações de sempre e temos líderes que não entendem esta nova geração. E está a criar aqui o gap que faz com que, associado, e aqui também queria pegar neste tema, que é os salários. Tem que existir um desígnio nacional de aumentar os nossos salários. Ponto. Nós temos salários baixos e esse é o principal motivo porque nós estamos a formar pessoas que depois vão exercer todo aquilo que o Estado investiu neles na formação dessas pessoas, vão para outros países pôr essa formação ao dispor desses países. E, portanto, tem que existir aqui um esforço conjunto entre empresas, e as empresas são fundamentais para isto, mas também do Governo. Falou aí de uma questão que me remeteu para algo que ouvi muito recentemente e pedi-lhe uma resposta breve, mas fiquei presa a essa questão do facto das chefias terem menos formação do que os seus colaboradores e há dias ouvia alguém dizer que muitas vezes há uma progressão até à incompetência. As pessoas progridem até à incompetência. Eu não percebi inicialmente porque me estavam a dizer isso e depois entendi, depois de algum esforço, percebi que a ideia era, muitas vezes, a progressão surge como forma de reconhecimento, como forma de mérito, levando as pessoas a cargos para as quais não estão efetivamente formadas. Será isso que nos acontece? E o facto de não haver, muitas vezes, essa forma de compensar monetariamente a pessoa por aquilo que ela efetivamente faz bem, leva a que se criem essas prateleiras douradas, como muitas vezes lhe chamamos. E que, na maior parte das vezes, e isto acontece muito nas empresas, perdemos excelentes técnicos para ter muitos maus líderes ou muitos maus responsáveis de departamento. Por existir essa prateleira dourada ou essa promoção sem a pessoa ter as competências para tal. Sim, isso existe. Agora, cabe-nos a nós. Eu aqui represento um grupo empresarial, também sou presidente de uma associação empresarial e hei de falar nisto até à exaustão que nós temos que capacitar as pessoas. Nós temos que capacitar as lideranças, porque só com lideranças fortes é que nós vamos depois ter trabalhadores motivados e só estas lideranças fortes é que vão, de facto, perceber como é que esta geração, com as maiores qualificações de sempre, repito, entende o mercado de trabalho, que já aqui foi dito pelos meus colegas. José Abrão, já falámos aqui na necessidade das empresas terem trabalhadores que tenham os mesmos valores do local onde trabalho, creio que foi a Célia precisamente que referenciou isso, mas no caso da administração pública, no atual sistema de concursos, como é que é possível escolher pessoas com iguais valores se estivermos perante concursos cegos?
Cegos no sentido de não haver isso claro. não ser um valor para a equação. Nós somos, permita-me só isto, nós somos um país muito desigual e com realidades completamente distintas. Por vezes ouvimos falar num país maravilhoso que tem colaboradores e que tem todo um esforço enorme feito à volta de remunerações variáveis e esquecendo muitas vezes a remuneração base, mas esses são poucos. 90% das nossas empresas são pequenas e muito pequenas e médias empresas. Portanto, não tem nada disto. Nada disto. Na administração pública, temos uma realidade que nós temos estado a procurar alterar. Nós só vivemos da nossa remuneração base. A rigidez que temos hoje não permite que haja nem remunerações variáveis, nem nada que se pareça, que permita, e perdoe-me, Sr. Professor, dizer-lhe que eu não tenho problema da retenção, de falar na retenção, por uma razão simples. Quando utilizo a expressão retenção, conforme, aliás, está previsto no programa, é que não é retê-los à força, agarrá-los lá por uma perna e prendê-los. Não. É retê-los por aquilo que lhe pago, por aquilo que lhe reconheço, por aquilo que é o esforço de formação para que ele possa ser mais competente, mais produtivo e fazer o melhor. E, portanto, neste quadro, temos de ter muito em consideração a realidade e não tanto mundos idílicos, que são importantes e, em muitos casos, são reais, mas são tão poucos que devem funcionar para nós como referência. Mas a nossa preocupação deve estar à volta daquilo que é a realidade em que vivemos, na situação e nos casos concretos que temos, e por isso é que eu lhe quero dizer que a questão da formação, e falámos ainda agora na questão da autoformação. Eu venho de um setor que é a administração pública, onde há muita gente que esforçadamente vai procurando até licenciar-se. Depois, nos hospitais, como em qualquer outra área, até existe a possibilidade de mobilidade, de carreira e esta coisa toda. Há muita gente hoje na administração pública com uma valia enorme, que são assistentes operacionais licenciados que recebem o salário mínimo. E isto é uma questão que nos deve preocupar a todos. E, portanto, neste quadro, a questão da formação nas empresas como na administração pública. Eu gostaria de ter um levantamento feito, não tenho, não sei se será possível. Qual é a percentagem da despesa com pessoal que cada empresa, estas empresas, afetam à formação dos seus trabalhadores? À formação permanente, à formação ao longo da vida, na melhoria das suas qualificações. Eu acho que isto é uma coisa que se perdeu também, de algum modo, no tempo, por um conjunto vastíssimo de razões. Tive cá a Troika, tivemos a pandemia, um conjunto de outras coisas. E a realidade concreta... Há bons exemplos, eu sei. Não é desculpa, eu sei. Mas tudo isto trouxe-nos para uma realidade concreta, onde muitos daquilo que tínhamos no passado vêm sendo relativamente esquecidos. Mas fez-me uma pergunta que é muito importante. Eu vou fazer-lhe outra, porque estamos aqui e o tempo está a passar. Estou a receber aqui perguntas também da plateia. Eu acho que faz todo sentido poder também fazer esta interação. E a Marta Ferreira faz uma pergunta, e o que eu acho que pode ser o José Abrão a responder. Como se pode aplicar na administração pública esta flexibilidade, é o que entendo, porque a experiência que a Marta diz ter é que cada vez mais o que se preocupa é o número de presenças e não propriamente o trabalho produzido e efetivo. Ela diz que concorda com os oradores, com o que está a ser dito, mas não consegue perceber como é que é executável. Não, olha, é executável ao ponto de eu lhe dizer que, quer a gente queira, quer não, temos hoje uma resposta positiva, muito significativa por parte dos serviços públicos. E quando falamos dos serviços públicos, são das pessoas que lá estão. E essas vão respondendo àquilo que são as necessidades do serviço e dos cidadãos. Mas eu creio que a pergunta é mais no sentido... Os sindicatos veem e estão a pensar em medidas no sentido de trazer esta autonomia, esta flexibilização de horários, mesmo para setores como estes, em que é difícil, se calhar, sair meia hora para tratar de outro assunto qualquer, seja ele qual for, porque o serviço não para? Olha, nós temos isenção de horário, nós temos horários flexíveis, nós temos plataformas fixas que permitem às pessoas trabalharem o horário de trabalho cumprindo as plataformas fixas. Sabe que depois temos um problema complicadíssimo, que é o problema de organização e gestão dos serviços e do tempo de trabalho, onde depois temos um conjunto importante de dirigentes
e perdoem-me que eu falo assim porque eu sou sindicalista e gosto-me disto terra a terra. Nós temos um sistema de recrutamento dos dirigentes da administração pública em que é publicada uma shortlist de 3 pessoas para o Sr. Ministro escolher. E muitas vezes escolhe a partir de que critérios? É a cor política, é a cara, é seja lá o que for. E, portanto, acho também que hoje, e temos falado disso muitas vezes com a APA, que é preciso verdadeiramente induzir transparência na escolha dos melhores, repito, na escolha dos melhores, pagar-lhe, porque também lhe digo, um chefe de divisão, um diretor de departamento, hoje opta, se tiver algum tempo de serviço, por aquilo que é o seu vencimento de origem e não aquele que lhe pagarão como para ser chefe de divisão ou outra coisa do tipo. Depois, a questão da retenção destas pessoas. Eu sou do interior. E sendo do interior, já tivemos casas de função. O meu conselho até dá uma bonificação de 5% no IRS. No entanto, os médicos vão para lá, os enfermeiros vão para lá. Não vão. Isso porque é a não prova têm que os salários também. não é tudo, e nós estamos a ver aqui É o neste salário, quadro o que há muito mais reconhecimento, do as que condições de trabalho, é a salários. proximidade de serviço, é a escola dos filhos, Aqui é um conjunto de tantas outras coisas. Sim. Que das duas uma. Ou nos ocupamos verdadeiramente, no sentido de procurar termos aqui, de facto, os melhores, reconhecendo-os. Eu ouço ali reconhecimento. Mas qual é o reconhecimento? Se uma pessoa for excelente, se for excelente, só 5% dos trabalhadores do meu setor é que serão reconhecidos. Estamos aí a falar das cotas, tenho que passar a palavra não é questão só das ao cotas. Francisco Miranda Que reconhecimento Rodrigues. é que procuramos? José É Verão. salarial, é no tempo, é na flexibilidade. Deixe-me passar a palavra ao Sejam Francisco Muito Miranda obrigado. Rodrigues, porque o tempo está mesmo a terminar e temos ainda que o ouvir também. Esta questão das avaliações, eu acabei por não ter a oportunidade de perguntar aos empresários se mantêm ou não sistemas de avaliação, era uma pergunta que eu gostava de fazer, mas dizem que sim. Francisco Miranda Rodrigues, eu ouvia um empresário ontem dizer, precisamente da PHC, que a determinada altura já desistiram das avaliações porque criavam momentos muito tensos dentro da instituição e optaram por substituir por períodos de feedback mais regulares. De 3 em 3 meses há períodos de feedback. Aí voltamos a falar novamente da questão do reconhecimento. Agora já percebi. Muitas vezes as avaliações têm esta questão, é que geram mais revolta do que propriamente inputs para fazer melhor. Sim, geram, porque também são muitas vezes mal desenhadas e porque há a expectativa que uma avaliação, qualquer que seja uma coisa absolutamente objetiva. E uma avaliação, para ser uma avaliação que sirva para alguma coisa, assumamos, não será totalmente objetiva. Isso não é possível. Não é possível, é teoricamente impossível. Não existem avaliações. E sempre que nós tentamos forçar isto, que é criamos coisas muito quantitativas, é a mesma coisa que nós queremos resolver todos e quaisquer problemas por matéria legal, regulamentar e por aí fora, porque queremos salvaguardar todas as situações e mais algumas. Quando exageramos nisso, bloqueamos tudo. Relativamente à questão dos indicadores ou das coisas, todas elas quantificadas, também arranjamos o mesmo problema. Ou seja, é de tal forma um espartilho que já ninguém consegue... Até porque depois a sensação é sempre a mesma, é sempre de injustiça também. Portanto, quanto à questão da avaliação, o problema decorre muito mais daí. Eu percebo porque é que adotaram uma coisa que, enfim, independentemente da designação, no fundo é uma avaliação, onde ficaram com, e eu acho que a designação serve para ilustrar isso, ficaram com uma parte que é das mais importantes, que é dar feedback, dar um retorno sobre aquilo que é o desempenho das pessoas, permitir haver um diálogo em que permita que ambos conversem sobre aquilo que foi o trabalho realizado durante determinado período e quanto mais isso for regular e for contínuo e for natural acontecer, melhor. Eu gostava de dizer... E se calhar poupa algumas idas ao psicólogo. Bom, é possível que também poupe. Quanto a isso, muito à vontade para dizer, porque relativamente à questão entretanto, as empresas passaram, algumas delas,
durante agora o período de pandemia e pós-pandemia, a valorizar, a permitirem que as pessoas tenham apoio para, por exemplo, ir ter consultas com psicólogos. E eu, desde o primeiro dia, que digo, sim senhor, é positivo, mas se não mudarem as práticas de gestão, isso é um caminho que nunca mais vamos acabar. E isso portanto, significa as práticas de gestão é que têm que mudar. trazer para estas práticas de gestão pessoas também com conhecimento em psicologia organizacional, sendo que falta muitas vezes também, mas isso, essa componente ou não? Sim, também. É importante, antes de mais, que a generalidade das pessoas, e particularmente as lideranças, tenham muito mais literacia nesta área. Muito mais literacia, quer dizer, nós não vamos, quer dizer, ninguém defende que agora em cada havia da canção, em cada esquina um amigo, agora não passa a ser em cada esquina um psicólogo, mas de facto a literacia sobre como é que funcionam as pessoas em termos do seu comportamento e em termos dos seus processos mentais, como é que tomam decisões, como é que se motivam, como é que percepcionam as coisas, sim. Isso é muito importante que seja muito melhorado. Se os psicólogos podem contribuir para isso, sim, com certeza têm o seu contributo, como outros profissionais têm contributos noutras áreas. Hoje em dia ninguém discute que as empresas não tenham contabilistas. Portanto, mas já foi discutido no passado. Portanto, sim, haverá o seu contributo. O julgo que era muito importante relativamente à administração pública deixar aqui algumas mensagens, insistindo que, apesar de haver questões que são questões de semântica, a semântica também conta para alguma coisa, porque senão nós não ligávamos nada às palavras que dizemos. E, portanto, eu insistia na questão da retenção, vai-me perdoar, por uma questão também que é, pelas mesmas questões que nós não podemos continuar a pensar que vamos ter resultados diferentes se, de facto, não formos também transformando a forma como fazemos as coisas, como falamos sobre elas e como as discutimos. E, relativamente à administração pública, a primeira das situações já foi aqui muito referida e eu queria mesmo sublinhar. As competências para liderar. As competências para liderar não são um estatuto, nem uma inerência, nem de classes profissionais, começando pela minha, nem de uma qualquer designação divina do que é que seja, nem porque a pessoa sempre foi tecnicamente muito boa a fazer qualquer coisa. As competências para liderar são várias competências, e é por essas competências, que também depende da liderança de que se está a falar, que as pessoas devem ser escolhidas para liderar. E liderar é, por natureza, algo transitório. É transitório. E, portanto, isso significa que não deveria ser encarado, como em algumas situações, nomeadamente na administração pública, ainda por vezes é encarado, como um patamar a que se chega. Bom, quer dizer, chega-se e sai-se. E é necessário que exista essa flexibilidade. Do mesmo modo que é necessário despartidarizar a administração pública. Enquanto isso não acontecer, bem, podemos pregar o que quisermos, porque nós vamos estar sempre a contrariar aquilo que agora acabei de dizer, porque a verdade das competências de liderança é a verdade para as outras competências das outras pessoas todas também. E, portanto, temos que despartidarizar. Enquanto funcionarmos numa lógica de uma qualquer confiança de fidelização clubística, é difícil que avancemos muito relativamente à qualidade do trabalho nas organizações, nomeadamente à administração pública. E simplificar. Nós temos mesmo que simplificar. A simplificação não é inimiga da transparência. É bem pelo contrário. E nós tendemos sempre a complicar para arranjar mais transparência. Queremos ser mais transparentes, então complicamos, arranjamos mais uns procedimentos, mais uma série de regulamentação e tal. E depois prendemos as lideranças em termos de decisão de uma tal maneira que as organizações não andam. E depois, para autorizar aí uma viagem de autocarro de um funcionário qualquer para um sítio para o outro, é preciso 7 assinaturas. Mas está tudo doido. Sim, utilizo a expressão mesmo assim. Como é que é possível? Tem que se simplificar isto urgentemente. E sem essa dimensão, que é válida para a administração pública toda, bom, vamos andar com muitas panaceias, independentemente de algumas coisas não serem panaceias, terem impactos positivos, mas muitas das coisas acabarão por ser panaceias se não cuidarmos destas dimensões que são básicas. A lideranças primeiro, porque elas determinam muito, a microgestão que a gente faz.
Tanta microgestão, não confia, não se confia nada, tanta microgestão. Não pode ser. E todos continuamos a pagar os custos disto. E se repararem neste quadro, que é o resultado das vossas opiniões, as letras mais gordas, as palavras mais gordas são aquelas que tiveram a maior votação, digamos assim, e ali está o reconhecimento ao centro, a remuneração também, mas não sei se em igual tamanho, mas reconhecimento, remuneração, salário, enfim, será praticamente o mesmo, mas flexibilidade, motivação, formação, valorizar, reconhecer. Portanto, andam aqui as palavras todas de forma diferente, porque a língua é rica, mas à volta praticamente das mesmas questões, também da autonomia, e, portanto, vão muito ao encontro daquilo que aqui foi dito. Uma vez que a palavra retenção de talentos não foi consensual, eu estava aqui a pensar numa frase bonita para acabar, mas eu diria que é a liberdade para quererem sair, mas tratar bem para quererem ficar, e creio que isso poderá... É isso. Obrigada, José Abrão. Assim sendo, terminamos esta conversa interessante. Carla Caracol, muito obrigada pela sua presença, ainda aqui à distância. Célia Santos, Francisca Miranda Rodrigues, José Abrão, Ricardo Costa, muito obrigada pela participação. Eu creio que agora vamos fazer aqui uma curtíssima pausa. Eu regresso dentro de minutos.